Solicito do senhor secretário Alex da Academia que proceda a chamada dos senhores vereadores para darmos início à sessão extraordinária. Atenção, senhores vereadores, para a primeira chamada. Alex Sá, na secretaria. Aloysio Pinheiro. Doutor André Sacco. Doutora Andréa Capriotti. Vereador Toniolo, presente. Batista Comunidade. Vereador Dinei Simão, presente. Cláudio da Locadora, presente. Vereador De Paula, presente. Josias da Juco, presente. Jair Assaf, na presidência. Doutora Karen Gaspar, presente. Professora Mazé. Professor Mário Luiz Guide, presente. Vereador Maluco Beleza, presente. Vereador Branco, presente. Rogério Silva, presente. Rogério Lins, presente. Sebastião Bognar, presente. Valdir Pereira Roque, presente. Valdomiro Ventura, presente. Atenção, senhores vereadores, para a segunda chamada. Aloysio Pinheiro, presente. Doutor André, presente. Andréa Capriotti, presente. Batista Comunidade. Professora Mazé. Senhor presidente, 19 vereadores presentes. Havendo número regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos da sessão extraordinária. Está em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-la, está aprovada. Questão de ordem da vereadora. Na vereadora, Vossa Excelência está devidamente registrada nos anais desta Casa. Solicito da senhora secretária que proceda à leitura do edital de convocação. Edital de convocação número 15, 2015. Jair Assaf, presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco, do Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, resolve convocar os senhores vereadores e vereadoras para comparecerem às sessões extraordinárias que se realizarão após a sessão ordinária do dia 14 de abril de 2015 para apreciar a seguinte matéria: projeto de lei número 18/2015 da Prefeitura do município de Osasco, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito especial no valor de R$ 23.240.186,85 ao orçamento vigente e da outras providências. Publique-se e cientifique-se. Câmara Municipal de Osasco, 13 de abril de 2015. Assina o vereador Jair Assaf, presidente da Câmara Municipal de Osasco. Solicitamos das lideranças se já há acordo para discussão da matéria. Está em discussão o projeto de lei 18/15 da Prefeitura do município de Osasco. Da vereadora Luísa. Vereador Mário, vereador Aloysio. Vossa Excelência dispõe de 30 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, estamos em sessão extraordinária, apreciando apenas um projeto de lei que se refere a uma autorização desse legislativo para uma abertura de crédito adicional especial, que é a autorização que a Câmara, ao entender que deve ser feita, o chefe do Executivo fica, portanto, prefeito Jorge Lapas, fica autorizado a fazer remanejamento, transposições, enfim, de recursos que a maior parte aqui, 90% do recurso, se refere ao FUNCAD, que é o Fundo da Criança e do Adolescente. São políticas públicas apoiadas por esse fundo. O CMDCA, que é o Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente, é o órgão responsável pela elaboração dos projetos em benefício de criança e adolescente do município. E esse recurso tão expressivo, ele acontece pelo seguinte fato. Por força de lei, tanto a lei orçamentária, que é a Lei 4.320, muito antiga, como a Lei de Responsabilidade Fiscal de maio do ano de 2000, a Lei Complementar 101, obriga que o chefe do Executivo, seja do município, seja do Estado, precisa mandar a peça orçamentária do ano seguinte, mais ou menos no mês de outubro, até o mês de outubro. E aí o que acontece? O FUNCAD, esse fundo é composto por doações de empresários. E, portanto, o que ocorre? Durante o final do período de 2014, que a grande maioria dos empresários que decidem fazer contribuição ao FUNCAD realiza isso em função do quê? Em função do fechamento do seu exercício, em função do percentual que ele vai doar e abater do imposto de renda. Então, um conjunto de fatores que termina fazendo com que essas doações, especificamente ao FUNCAD, ela ocorra parte considerável após a Câmara já ter, muitas vezes, recebido ou até apreciado, debatido e aprovado o orçamento do ano subsequente, do ano de 2015. Então, por isso que o prefeito pede autorização, nesse caso aqui, para fazer a utilização desses recursos, que estava no FUNCAD, está lá no fundo. A autorização é para que ele migre para o gabinete do prefeito, porque é nessa rubrica do orçamento 02, gabinete do prefeito, e na 02.007, que se coloca, se instala, se estabelece lá o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o FUNCAD. Então, é dentro desse gabinete, o gabinete do prefeito, que é certo? Que se administra isso. Então, quando você abre o orçamento, vai lá ver, gabinete do prefeito, FUNCAD. Não tinha o orçamento de 2015, não tinha esse recurso todo aportado. Tinha, não tenho o dado aqui, mas nós sabemos, tinha em torno de uns 14 milhões. Então, isso vai aparecer no orçamento anterior, o que tinha até aquele momento. Dali para frente, ele não vai aparecer mais. Então, portanto, ele estava quieto lá na conta do FUNCAD. Com essa autorização, esse recurso vai somar um total de 21, tem aqui o valor certo, R$21.002.286. Então, essa parte inteira, ela vai, portanto, está escrito aqui na mensagem, para o gabinete do prefeito, e aberta por superávit financeiro, olha só, que eu acabei de falar, decorrente de saldo remanescente na conta corrente aberta, a conta do FUNCAD aberta no Banco do Brasil, S.A., e vinculado ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, portanto, esse recurso, o que tinha no orçamento de 2014, que entrou no orçamento de 2015, um superávit pequeno que tinha lá, agora não lembro de quanto, mais um recurso que já havia sido feita a doação, que já aprovamos no orçamento de 2015, para 2015, agora chegou-se, portanto, fechou, em 31 de dezembro do ano passado,
o valor definitivo para esse orçamento 2015. Então, portanto, impacta de uma vez, fecha a conta na questão do nosso orçamento anual para 2015 com essa transposição. E nós precisaríamos ir, por exemplo, na outra secretaria aqui de Educação, que já é uma situação diferente. Aqui tem um termo que, aparentemente, ele é estranho, né? Mas ele é um termo aí juridiquês, um termo contábil, enfim, essas coisas, que é economês também, que é o seguinte: essa rubrica ela se refere à Secretaria de Educação, um superávit financeiro dos rejeitados do Fundef. O que é o Fundef? É o Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental antigo, que ainda tinha um remanescente e que ele precisa ser migrado para a secretaria para se juntar, portanto, dentro do orçamento da prefeitura, nessa rubrica, para que ele possa ser também utilizado, porque esse rejeitado significa o seguinte: ele está parado lá, está quieto, não tem para onde ele ir, porque, inclusive, não existe mais o Fundef. Então, agora ele precisa sair de lá, esse rejeitado, mas ele está numa conta. Ele precisa sair de lá e entrar nesta rubrica aqui da Secretaria de Educação, 08002, Departamento de Educação. Aí aqui diz mais: vai ser para remuneração de pessoal ativo, benefícios e encargos, vencimentos e vantagens fixas. Até porque não pode ser para outra coisa. Mesmo o Fundef, que não existe mais, e o Fundeb, só pode ser para a utilização da educação. Então, portanto, zera a conta aqui não tenho bem certeza se já zera, porque precisa ver se o saldo, depois da transição desses 100 mil reais, se mesmo assim não ficou saldo no Fundef, que eu não lembro direito agora. Com relação à Secretaria de Obras, nós temos qual a situação? Na Secretaria de Serviços e Obras, nós temos o Fundo Municipal de Manutenção de Velórios. Houve um superávit constatado em dezembro de 2014, lá atrás, o qual não era previsto. Aí, essa secretaria, portanto, está acolhendo esse recurso que estava nessa conta para a secretaria fazer o quê? Está escrito aqui, olha, Fundo Municipal de Manutenção de Velórios, que ela pertence à Secretaria de Obras, gestão de serviços funerários, material de consumo, outros serviços terceiro pessoa jurídica e obras e instalações que dá 1.942.499,56. Depois tem um recurso também para a Secretaria de Esporte, que diz o seguinte: a primeira receita servirá para a prestação de contas do final de um convênio firmado com o governo do Estado. Nós já votamos, inclusive, esse convênio aqui no passado, onde esse convênio gerou X recursos. Aí foi utilizado parte de 2014 e a outra parte não foi previsto, porque é evidente, não dá para acertar tudo. Aí ficou uma pequena parte, acho que é importante os vereadores entenderem, ficou uma pequena parte de R$ 101.400,30 ainda nessa conta do convênio com o governo do Estado. E ela não foi feito a transição para o orçamento 2015. Então, agora nós estamos fazendo com esse crédito adicional, para que o TIM possa utilizar esse recurso, o nosso secretário. Depois tem aqui o Relações Institucionais, que é a antiga Secretaria de Governo, né? Recurso de 1.738, mais 1.000, mais 5.000, está em parcelas, porque cada um se refere a um tipo uma rubrica de despesas, de contribuições. Aí tem a rubrica 010, está repetida aqui, porque precisa ser dessa forma, porque em cima o vereador vai falar: mas por que tem 100? Aí tem R$ 1.000, depois, contribuições novo tem 5.000. Muito simples, porque são duas naturezas diferentes a contribuição. Numa rubrica 3.35041 e na outra é 4.45041. Por esse motivo que ele separou aqui, em vez de colocar os 6.000 direto.
serviço terceiro, depois pessoa física e jurídica, né? E material permanente. Então, um recurso um pouco menor aqui para a Secretaria aqui ainda é do esporte. E depois a de institucional, R$ 79 mil, que ela se refere a um superávit da conta corrente de um outro convênio com o governo federal gerenciado pela Coordenadoria da Mulher e da Promoção da Igualdade Racial. Se Vossas Excelências lembrarem, nós votamos aqui, não lembro agora o mês, um crédito adicional especial que fazia exatamente a entrada desse recurso do governo federal no gabinete da Secretaria de Relações Institucionais para a Coordenadoria da Mulher e da Igualdade Racial. O que aconteceu? A mesma coisa que aconteceu aqui em cima que falei, da questão da questão da Secretaria de Esporte. Precisa fazer esse final de repasse de 79 mil dentro do orçamento vigente 2015 para a coordenadoria, hoje coordenada pela Sônia Rainho, para que ela tenha as condições contábeis de utilizar esse recurso, que ele também está parado. Por que isso? Aí poderia dizer aqui, mas por que vocês não fizeram isso no crédito adicional anterior? Simples demais dizer o porquê. Que foi só parte daquele recurso que foi gasto e, portanto, a outra parte, no vereador Bognar, ficou estagnado no fundo. Por quê? Porque não estava definido o projeto. Mesmo o crédito adicional dizendo o seguinte, olha, aqui é 79, vamos para arredondar a conta, olha, gastou 31 mil e ficou 79 lá. Acontece que mudou o exercício. Mudou o exercício e, para utilizar esse recurso, não tem outro jeito a não ser por crédito adicional especial, para poder zerar o fundo constante, o fundo não, nesse caso aqui, o recurso, na conta específica daquele convênio que nós votamos em crédito adicional em 2014. Então, acho que é tranquilo esclarecer isso aqui para os senhores vereadores, para que nós possamos saber que estamos votando. No caso do FUNCAD, eu pensei em fazer um levantamento de todos os projetos, mas não dá para fazer isso. Sabe por quê? Porque parte de projetos antigos, eles estão andando até um determinado momento. Daqui para frente, precisava fazer essa operação importante aqui de crédito adicional, protegido por esse projeto, para que ele possa, no caso aqui é o presidente do CMDCA, o Dantas, agora de novo, não é isso? Então, ele vai, devidamente autorizado por lei, desenvolver um conjunto de projetos, como vinha fazendo em 2012, 2013, 2014, fazer em 2015 um conjunto de projetos, todos eles, que tem que fazer a prestação de contas para a promotoria pública, prestação de contas da forma de utilização desse recurso dentro do próprio FUNCAD, porque precisa prestar contas disso, é a promotoria que acompanha, e, no entanto, ele precisa apresentar os projetos, todos eles devidamente justificados, mas eu penso que fica aqui um convite aos senhores vereadores, né, para a gente poder, a partir dessa autorização, que eu penso que é um dever nosso, acompanhar quais são os projetos que vai absorver recursos do FUNCAD, aprovado aqui, evidentemente, se assim os vereadores entenderem, eu entendo que é importante a aprovação desse projeto, para que a gente dê as condições do nosso CMDCA desenvolver aí projetos no sentido de beneficiar a criança e adolescente no nosso município, especialmente aquela colocada na condição de vulnerabilidade social. Então, o projeto é exatamente isso. Eu não tenho mais nada nem a acrescentar e muito menos a retirar. Por isso, solicito o voto favorável. Obrigado. Continua em discussão o projeto de lei 18/15 da Prefeitura do município de Osasco. Está escrito para discutir o vereador doutor André Sacco. Vossa Excelência dispõe de 30 minutos. Meu caro presidente, Vossa Excelência ouviu a voz do povo agora, né? Como não? Uma cidadã. Cidadã.
que é do povo. Ninguém condena a criança e adolescente. Ninguém condena a criança e adolescente. Aqui ninguém está condenando a criança e adolescente. Quem condena a criança e adolescente é quem tem 20 milhões guardados e não usa em benefício das crianças e dos adolescentes. Isso é errado. Isso é errado. Dinheiro lá estocado. Agora estão passando rapando todo o caixinha da prefeitura para colocar, né, para aproveitar e colocar no orçamento que foi votado nesta casa, e nós já tínhamos levantado a questão de que o orçamento era deficitário. E nós demonstramos, está aqui a demonstração. Nós trouxemos aqui, entregamos para o presidente da casa, na oportunidade, vereador Toniolo, para que lesse o relatório que nós fizemos, apontando que esta Casa de Leis estaria votando um orçamento deficitário, senhor presidente. Nós apontamos isso. O que não pode é ter recursos e não ser usado em benefício daqueles que precisam, da criança e adolescente. Condeno, sim, o estoque financeiro guardado. E esse projeto de lei que eu gostaria de ter em mãos, senhor presidente, que fala do crédito adicional, projeto de lei 18 de 2015, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito especial ao orçamento vigente e dá outras providências. Artigo 1º, fica aberto um crédito adicional especial ao orçamento vigente, na importância de R$ 23.240.186,85, observando as classificações institucional, econômica, funcional e programática, conforme segue. Gabinete do prefeito, 21 milhões 2.286 reais. E esse recurso que vai para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, e esse fundo ele é gerido no gabinete do prefeito. Pois bem, de onde veio esse recurso financeiro? O recurso financeiro veio segundo o que o líder do senhor prefeito diz, que veio de empresas que doaram para o FUNCAD. E nós gostaríamos de saber quais as empresas que doaram para o FUNCAD. Até mesmo para que todos os senhores vereadores, para que a imprensa, para que o povo saiba, para que todos saibam quais são as empresas que estão fazendo essa doação, porque, na verdade, elas vão descontar do pagamento do imposto de renda à pessoa jurídica, ao invés de pagar para o imposto de renda, uma parte, né, 1% do que vai para o imposto de renda volta para, ao invés de pagar na Receita Federal, paga nesse fundo de assistência à criança e adolescente. Nós gostaríamos de saber quais as empresas que estão utilizando essa metodologia, porque ela é saudável, ela é boa, até para que sirva de exemplo para tantas outras empresas que nós temos no município e fora do município também. Todas as empresas, sejam elas municipais, estaduais ou federais, elas podem, privadas, elas podem fazer doação. Aí, qual a pergunta primeira? Chega 20 milhões na conta. Como é que chegou esses 20 milhões na conta?
Ah, não, o pessoal foi distribuindo, foi fazendo doação, e chegou no final de 2014, aí foram ver que tinha 20 milhões sobrando ali, e agora nós estamos pegando esse dinheiro das doações e transferindo para o orçamento, né, que é uma peça legal votada nesta Casa de Leis. E nós precisamos saber a origem desse dinheiro. Nós queremos saber quais são as empresas que se habilitaram a esta ação de transferir parte do recurso que iria pagar para o imposto de renda, pagaram para a criança e adolescente. Eu acho que todos nós queríamos saber qual a empresa que é. E aí eu pergunto aqui ao líder do senhor prefeito, que tinha já aventado essa possibilidade, quando esse projeto foi pautado na sessão extraordinária passada. Ele iria ser discutido, mas foi retirado. E o vereador Aloysio, eu conversei com o vereador Aloysio, é a favor de trazer, de mostrar quais as empresas, e não está no projeto. Não, nesse projeto sim, vereador, sabe por quê? São 20 milhões de reais que estavam no fundo do cofre da prefeitura. São 20 milhões que chegaram, agora está sendo colocado como recurso novo no orçamento do município. Está sendo colocado como dinheiro novo dentro da peça orçamentária. Aquele orçamento que disseram que ia ser um orçamento, o maior orçamento da região oeste, 2.356 bilhões de reais. Um orçamento feito sem a devida observação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, no artigo 30, que diz que é obrigatório a administração se ater à receita do ano anterior e ver a previsão orçamentária para poder estimar a receita do ano seguinte. Assim que o projeto foi votado, no começo de janeiro, nós ficamos sabendo que a prefeitura deixou de arrecadar 101 milhões de reais por déficit na receita fiscal de 2014. E mais os gastos com o funcionalismo, ficou com um déficit de 230 milhões de reais. E ainda o prefeito anunciou nos jornais que ele vai fazer contingenciamento e vai diminuir a quantidade de bufês. Acho que todos viram nos jornais. Contingenciamento de recursos financeiros da prefeitura. Vão gastar mais, gastar menos com buffet. O buffet gasta-se muito, né, com festas, gasta-se muito com reuniões, e fez parte da lista de contingenciamento da atual administração. E na oportunidade da discussão da peça orçamentária, nós já tínhamos apontado que o orçamento era deficitário. E hoje nós estamos aqui para votar aqui um crédito adicional. O dinheiro novo no orçamento vigente de 20 milhões de reais. É importante ressaltar, senhor presidente, que nós temos aqui a receita tributária realizada neste ano. E que existe um declínio, uma curva descendente da receita do município. A própria receita, comparativamente ao ano de 2014, receita do ISS, a receita do ISS, ela se mantém com ligeira alta, 4 milhões a mais. A receita do ITBI,
janeiro e fevereiro, um déficit de R$ 400 mil. Do ICMS, um déficit comparativamente a janeiro e fevereiro do ano passado, o que foi a receita de janeiro e fevereiro deste ano, comparativamente à receita de janeiro e fevereiro do ano passado, nós tivemos uma perda de R$ 6.308.910. A receita proveniente do IPTU de janeiro e fevereiro, comparativamente à receita de janeiro e fevereiro de 2014, nós tivemos um déficit de menos R$ 4.114.916. A receita do IPVA de janeiro e fevereiro, comparativamente aos meses de janeiro de 2014 e fevereiro de 2014, somadas, chegam a uma diferença da receita tributária realizada de R$ 8.429.854, isso nos 2 primeiros meses do ano. Isso quer dizer o quê? Que o nosso orçamento do município, a receita municipal, vem reduzindo progressivamente. E o que nós estamos observando é um contingenciamento de recursos humanos, principalmente. Recursos humanos. Está dispensando um monte de gente. A Policlínica da Zona Norte, senhor presidente, inúmeros profissionais médicos, os contratos não estão sendo renovados. Neurologista, reumatologista, ortopedista, oftalmologista, vários profissionais deixaram filas de espera de pacientes que precisam ser atendidos e a prefeitura não fez o processo de recontratação. Assim como estão também dispensando funcionários paramédicos e funcionários administrativos. Haja vista que só administrativo, só na Policlínica da Zona Norte, mais de 25 funcionários administrativos deixaram de atender o cidadão. E a fila como um todo, né, de espera dos pacientes para consultas, para exames, a fila ultrapassa 30 mil cidadãos. E a prefeitura, tendo em vista essa queda da arrecadação do município, considerando a situação grave por que passa o nosso país, ao invés de contingenciar, reduzindo secretarias meio, que não atendem o cidadão, planejamento, gestão, que consome quase 40 milhões de reais ano, essas são imexíveis. Essas são preservadas. Secretarias que atendem o povo e que precisam dar mais energia no atendimento ao cidadão, estas estão sofrendo cortes de funcionários. Falo isso por quê? Nós estamos votando aqui um crédito adicional. Crédito adicional de 23 milhões de reais de recursos financeiros específicos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, de 21 milhões, da Secretaria da Educação, 100 mil reais, que aqui é resíduo do Fundef, se não me falha a memória, da Secretaria de Serviços e Obras, na somatória dá R$
942 mil reais, que pertence ao Fundo Municipal de Manutenção de Velórios. Dinheiro estocado no Fundo Municipal de Manutenção de Velórios. Ora, tinha dinheiro e os velórios todos abandonados. O cemitério, Parque dos Girassóis, cemitério do Jardim Santo Antônio, cemitério aqui do Bela Vista, muito maltratado, desrespeito aos nossos cidadãos, desrespeito às nossas famílias. E no Fundo de Assistência ao Esporte, umas 101 mil reais, 101.400 reais, referente a superávit financeiro de convênios firmados com o governo do Estado referente aos jogos regionais. E 79 mil reais referente à Secretaria das Relações Institucionais, no montante de 79 mil reais, que essa é uma dotação aberta por superávit financeiro proveniente de conta corrente aberta junto à Caixa Econômica Federal, em razão do convênio Sincov, números 729-921 de 2009, firmado com a Secretaria Especial de Política para as Mulheres da Presidência da República, o qual tem por objetivo a aquisição de equipamentos e material permanente. Que convênio é esse? Que convênio é esse? Então, senhor presidente, nós temos aqui uma dotação orçamentária de 23 milhões que será inserida num orçamento que nós temos dúvida da sua veracidade, nós temos dúvida da qualidade técnica na sua construção e na sua confecção, porque não foram respeitadas as leis, não foram respeitadas as leis 4.320 de 17 de março de 1964, onde cita e discute as normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Lei esta que nós apontamos para o presidente da Casa, na oportunidade, que era o vereador Toniolo, e que a indicação do relatório da peça orçamentária, onde nós pedimos ao presidente da oportunidade que suspendesse a sessão e que se discutisse, né, que se retirasse o projeto para que ele pudesse ser refeito. A sessão foi suspensa na época, essa discussão avançou, né, no dia, avançou à noite, a Secretaria de Finanças encaminhou a esta Casa de Leis alguns técnicos que colocaram as suas opiniões, mas que não completaram, que não responderam, que não esclareceram as lacunas que nós temos no projeto de lei orçamentária aprovada por esta Casa de Leis e que nós não votamos nesse orçamento, por entender que que estava irregular e por entender ainda que ele está irregular. Irregular também ficará com a dotação de mais de 23 milhões. Então, nós temos que analisar no aspecto econômico. Nós estamos aqui colocando 23 milhões em cima de uma peça orçamentária que é pura ficção científica. É pura peça de ficção. Um orçamento que não corresponde à verdade, um orçamento que não cumpriu a legislação. E nós estamos
colocando mais 23 milhões em cima desse buraco negro, que foi o orçamento de 2015. Pois bem, uma coisa é tratar de número, uma coisa é lidar com os números, outra coisa é entender por que não foi usado esse dinheiro até agora. Por que não foi usado em 2014 nos programas de crianças e de adolescentes? Por que estocaram esse recurso financeiro? Por que contingenciaram esse recurso financeiro? Quais foram as empresas que doaram para o FUNCAD? Nós precisamos saber, até para aplaudi-las, até para mostrar como exemplo para tantas outras empresas que nós temos e que poderiam também doar. Essa doação começou em janeiro de 2014, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, ou todos chegaram no mês de dezembro. Nós precisamos saber isso. Se a consolidação foi feita, a doação foi feita no final do ano, em 2014, precisa ser dita até para que nós possamos informar aos cidadãos que esse recurso não foi usado anteriormente, porque ele chegou em dezembro de 2014. E se esse recurso já estava no caixa do FUNCAD desde então e não foi usado? Nenhum programa foi feito, nenhum projeto foi contemplado. O prejuízo não é um prejuízo simplesmente numérico, é o prejuízo da criança e do adolescente, que a prefeitura deixou estocado. Agora, no mês de abril, no quarto mês de 2015, vem um crédito adicional de 21 milhões só para o FUNCAD. Da mesma forma, do Fundo de Assistência, do Fundo de Manutenção dos Velórios. Onde que estava esse recurso financeiro? Os carros sucateados do velório, sem motorista, sem condição de trabalho, reclamação essa feita por todos os funcionários do velório. Todos os funcionários do velório. Por que não foi utilizado em benefício do velório? Por que o cemitério Parque dos Girassóis continua com aquela forma onde não se respeita os cidadãos da nossa cidade, meu caro vereador Gerasaf? As famílias não merecem esse tratamento. Porque o cemitério do Jardim Santo Antônio, nós fomos lá. Povo todo reclamando, entulho no meio do cemitério, mato crescendo em todo lugar, desorganização, desrespeito para com a história, para com a família e para com a história daqueles que ali foram sepultados. Cemitério aqui do Bela Vista, da mesma forma. Dinheiro que estava no caixa do Fundo Municipal, no Fundo Municipal de Manutenção dos Velórios. Mas tudo sucateado. Não adianta ter o dinheiro em caixa e não sabê-lo usar. E o cidadão pagando a conta. E paga caro. Está aqui o vereador De Paula, que tem trabalhado muito nisso, que tem apontado irregularidades, que trouxe aqui a diferença de custeio das urnas. Trouxe até aqui as urnas de papelão. Isso foi no final do ano passado, e com recurso que não era usado. E a prefeitura agora quer colocar este recurso, esse superávit, no orçamento deficitário, para maquiar mais uma vez.
por que não fez já em janeiro? Ah, janeiro era recesso legislativo, era só convocar os vereadores. Tenho certeza que todos os senhores vereadores estariam aqui para votar o projeto. Então, senhor presidente, me chama a atenção, sim, essa displicência da administração pública na utilização de recursos que já poderiam ter melhorado a vida dos nossos cidadãos, né, em 2014. Deixo aqui um pedido ao líder do senhor prefeito, um pedido ao presidente da casa, vereador Jair Assaf, de resgate do valor do legislativo. Um projeto de lei não pode chegar a esta casa sem as devidas informações. Ah, mas essas informações não vão interferir no processo de votação, não está inserido na lei. Mas os vereadores têm que saber de onde vem esse dinheiro, quem fez a doação, quando fez a doação, para que serve a doação. A prefeitura, a administração deveria ter encaminhado para cá. Outra coisa, senhor presidente. Projeto sessão extraordinária. Não cabe mais sessão extraordinária no Legislativo de Osasco. E aqui eu rogo a todos os senhores vereadores e rogo à presidência, e sei que Vossa Excelência tem um pensamento nesta linha. Não faz mais sentido fazer sessões extraordinárias, salvo se for projeto de extrema urgência, de extrema necessidade. Porque esse projeto poderia ser muito bem pautado na ordem do dia. Basta que a casa trabalhe e faça a ordem do dia. O projeto do senhor prefeito poderia ser pautado na ordem do dia e teria a prerrogativa de ser o primeiro a ser discutido, depois dos vetos que estão na ordem do dia, que basta votar. Então não precisa acabar, né? O cidadão fica perguntando, nossa, quanta sessão extraordinária. Os vereadores não são remunerados por sessões extraordinárias. Isso já acabou há muito tempo, e acabou de forma correta. Os vereadores não recebem jeton, não recebem por fazerem sessões extraordinárias. Importante que todos os senhores vereadores saibam, melhor, que toda a população saiba, e os senhores vereadores têm esse mesmo sentimento. E esse projeto poderia muito bem estar na sessão ordinária, já na ordem do dia, discutido, votado. Então, senhor presidente, eu sei que nós vamos votar em primeira votação, daqui a pouco nós estaremos votando. Vai passar 5 minutos e nós vamos votar em segunda votação, que é um outro contrassenso que nós precisamos resolver. Se são necessárias legalmente 2 votações, precisa ter um interstício entre a primeira e a segunda. E esse lapso temporal é para que a gente possa dar publicidade àquilo que nós estamos discutindo no plenário da Câmara Municipal de Osasco. Então, senhor presidente, nós vamos encaminhar ainda esse projeto e pedir a Vossa Excelência, primeiro, que os projetos venham com todas as informações necessárias. Vêm projetos incompletos, sem as devidas informações. Segundo, que nós possamos terminar com as sessões extraordinárias dessa casa. Tê-las quando, de fato e de direito, for caracterizado urgência. Esse projeto não é uma urgência. Terceiro, é que nós possamos discutir esses projetos em 2 sessões
com interstício de pelo menos mais 2 sessões entre a primeira votação e a segunda votação. Muito obrigado. Continua em primeira discussão o projeto de lei 11/15 da Prefeitura do município de Osasco. Com a palavra, a vereadora Mazé. Novamente, boa tarde a todos, todas. Sessão extraordinária para votar o projeto número 18, que estava na pauta na semana passada, numa extraordinária bastante longa, bastante disputada, e que, naquele momento, foi pedido vistas pelo líder do prefeito por uma questão formal, mas que nós, da Comissão de Economia e Finanças, consideramos muito importante. A Comissão de Economia e Finanças tem por hábito discutir todos os projetos, como, de fato, todas as demais têm também. Tá? O vereador Toniolo, que compõe, o vereador Branco, o vereador Alex, o vereador Valdir Roque e eu, que presido a comissão. Gostamos muito de debater, entender e opinar e esclarecer dúvidas e responder dúvidas quando temos as respostas. E foi isso que nós fizemos com o projeto de lei 18/2015. O vereador Aloysio, líder do prefeito, colocou todas as argumentações e todas as explicações e todas as justificativas pelas quais esse crédito adicional especial está sendo aberto neste período e não antes. Tá? Eu apenas tive o cuidado de ouvir a fala do vereador que me antecedeu e vou me ater, até porque nós temos uma audiência pública importante, né, vereador Mário Luiz, com relação à educação, e eu vou me ater apenas à resposta sobre o valor do fundo municipal, tá, dos 21 milhões e R$ 2.286 tal. Esse dinheiro veio da legislação que, também aprovada no governo do presidente Lula, veja vocês, permite que as empresas, até o final do ano, atribuam uma parte do seu imposto de renda aos fundos municipais de projetos em defesa da criança e dos adolescentes. Foi daí que veio o vereador Aloysio. Tá? Porque todos nós, empresas ou pessoas físicas, podemos determinar uma parte, eu sei, vereador, podemos determinar uma parte do nosso imposto de renda para os projetos, tá? E nós temos que fazer isso até o final do ano, não é quando da entrega do imposto de renda, é até o final do ano. Então, as empresas, ao final do ano, e apenas ao final do ano, não é no meio do ano que a gente tem isso, apenas ao final do ano, as empresas têm a ideia muito aproximada do fechamento, então, do fechamento das suas receitas e das suas despesas. Tá? Orçamento esse que vai ser depois devidamente apresentado orçamento esse que vai ser depois devidamente apresentado no imposto de renda. Então, vereador André Sacco, esses 20, e todos que perguntaram, esses R$21.286 vieram de empresas não apenas de Osasco, vejam vocês, de outras cidades também, que atribuíram parte do seu imposto de renda para isso, ao final do ano. Eu posso dizer, por exemplo, que a Fundação... Está difícil... Acompanhando os trabalhos desta casa, ouçam com respeito a vereadora que está na tribuna, como fizeram com os demais vereadores. E eu agradeço, porque o nosso regimento
é que solicita e que determina, o que orienta a conduta do presidente neste momento. Tá bom, gente? Muito obrigado. E aí, eu posso antecipar, por exemplo, que a Fundação que o Bradesco determina uma parte significativa, mas significativa, do seu imposto de renda para o FUNCAD, para apoiar um projeto específico, que é o projeto do basquete. Tá? A Nestlé também dá para aprovar o projeto do vôlei. E várias outras empresas fazem isso. Vários indivíduos fazem isso. Atribuem o seu imposto de renda, tá, para os projetos. Então, é por isso. Agora, a gente só consegue fazer isso no final do ano. Sempre vai ter. E que bom que tem no final do ano. E agora, o FUNCAD, o CMDCA, Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente, avalia os projetos de instituições que têm que preencher uma série de requisitos, vários requisitos, tá? Aprova os projetos. Alguns desses projetos já têm a verba carimbada, essas que eu falei, por exemplo, o Bradesco e o próprio vôlei já recebem carimbado, tá? E eles têm aprovados e utilizam essa verba. Prestam conta disso daí, não apenas para o FUNCAD, mas para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Tribunal de Contas. Eu me lembro que nós tivemos um projeto muito interessante, que chamava-se CGC em Ação, à época na Secretaria da Educação, o Conselho de Gestão Compartilhado em Ação, junto com o Instituto Paulo Freire, que fazia a formação da democracia participativa nos bairros, que foi custeado por parte dessa verba, há anos atrás, mas foi isso. Tá certo? Não há nenhum problema com relação a isso, nenhum. Se for o caso, a Comissão de Educação pode solicitar que o Conselho Municipal de Defesa da Criança e do Adolescente dê uma relação disso, não é nada escondido. Até porque isso está no imposto de renda das empresas. Está lá, naquele famoso malha fina do leão. Está lá. Então, não há nenhum mistério nisso, não há. Como também não há mistério em recebendo todo o dinheiro de transferências, tem que ser aberto numa conta específica, é bom que todos saibam disso, uma conta específica para o uso ao qual se destina. Bom, muito bem. O dinheiro chegou do governo federal e foi depositado na conta. Por exemplo, o dinheiro que vai ser agora para a manutenção de velórios, né? O dinheiro chegou lá, foi utilizado, mas nesse período de tempo, ele rendeu operações financeiras, porque o banco ganha muito com a gente e devolve muito pouco, mas, nesse caso, são os tais das operações financeiras, né? Superávit financeiro, saldo remanescente, na conta aberta junto ao Banco do Brasil, por exemplo. Tá? Então, isso também aparece no final do ano. Todo mundo aqui que tem uma conta bancária recebe, no final do ano, uma declaração da movimentação da conta bancária. Tá? Não é diferente com essas contas também. Então, de onde veio o dinheiro? Veio daí. Veio daí. Tá? Dessa declaração. A questão da Secretaria da Educação. Superávit financeiro também, que estavam lá depositados há muitos anos, porque as administrações anteriores à administração do PT não pagava o Fundef completamente. Ou alguém já esqueceu disso? Pergunta para qualquer professor que trabalhava de 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, até 2005, que ele vai se lembrar perfeitamente que o dinheiro do Fundef não era usado como deveria ser. O prefeito Emídio estabeleceu uma comissão que levantou todos esses valores, ano a ano, e devolveu para quem tem direito esses valores. Se fez a lei aprovada por essa casa aqui, à época, eu estava na educação, mas essa casa aprovou a lei e devolveu para todo mundo de direito. Então, os colegas
as colegas professoras que trabalharam em 98, tá? Mais de 10 anos, que não receberam aquela bonificação, receberam agora. Agora, alguns não foram, ou não souberam, ou estão aguardando para render um pouco mais, e o dinheiro está lá. Superávit financeiro dos recursos do Fundef, que foram utilizados para o pagamento daqueles abonos. Tá? Aquele dinheiro lá rendeu superávit financeiro. Para quem que tem que ir esse superávit financeiro? Para os cofres do município. Também está explicado. Só esse no caso da educação, mas foi também o fundo o dinheiro que veio para o próprio FUNCAD, tá certo? E também para a Secretaria de Obras, que também é superávit financeiro, saldo remanescente do Fundo Municipal de Manutenção de Velórios. Tá certo? É isso, é daí que vem o dinheiro. Oh, que dúvida e que incerteza. Mas é legal levantar isso, porque aí a gente fica sabendo. E quando a gente fica sabendo, a gente precisa saber como agir. Tá? Como é que a gente age diante disso? Então, não tem nenhum mistério. Está tudo de acordo com os conformes. Está tudo de acordo com a lei. Tá certo? Todos eles vieram, ou a maior parte deles veio, com relação a isso. Da Secretaria de Esporte, Recreação e Lazer, também é superávit financeiro da prestação final de contas do convênio firmado com o governo do Estado. Então, veja, a conta foi prestada, foi demonstrado, e ninguém arrumou artifício para fazer a receita bater com a despesa. Ninguém arrumou jeitinho para fazer isso. Sobrou, teve superávit, vem para cá. É isso, vem para cá. Tá? Com relação à Secretaria de Relações Institucionais, 79 milhões é a mesma coisa. É a mesma coisa. Felizmente, nós temos um governo federal que olha para a nossa cidade, assim como olha para outras. Tá? Assim como olha para outras. Que é a coisa do republicano. Tá? E como vem as transferências, como vêm os convênios, como vêm as parcerias, esse dinheiro rende superávit financeiro. É isso. Por isso que não entrou em... A LOA veio em setembro. Não podia ter entrado em setembro. Bola de cristal é um produto que não está à venda no mercado financeiro. Não está. Tá certo? Então, não podia ter entrado porque ninguém sabia quanto é que viria. Agora, ao final do ano, tá? As empresas fazem, as pessoas, aliás, eu convido todo mundo aqui, a começar por nós, vereadores, que antes, que é muita coisa, mas a gente precisaria fazer isso. Antes do final do ano, já ter uma previsãozinha de quanto é que vai resolver com o imposto de renda e atribuir uma parte para lá. Tá certo? Por exemplo, a questão dos autistas, que fizeram uma caminhada muito bonita, muito séria, muito consequente no domingo, estão abrindo uma associação para o tratamento específico de autistas. Tá? Então, vamos nos informar sobre isso e, antes do final de cada ano, vamos atribuir uma parte do nosso imposto de renda que nós vamos pagar, vereador Branco. Então, em vez de pagar lá para Brasília, pagamos para os nossos projetos aqui. É isso que a gente tem que fazer. Então, assim, feitos todos os esclarecimentos, respondidas todas as dúvidas, sabendo que ninguém tem uma árvorezinha de dinheiro no fundo de quintal e nem uma gaveta com fundo falso, de onde é que veio cada um deles, nós vamos aprovar. Sabe por que nós temos que aprovar? Sabe por quê? Porque senão esse dinheiro corre o risco de continuar guardado no banco. Tá? E os grandes projetos não serem utilizados. Tá certo? Porque, por exemplo, o imposto de renda espera até 31 de abril para a gente poder entregar, para poder ter todas as contas. É isso que aconteceu. Então, eu acho que, respondidas as dúvidas, né, nós temos que votar. Por fim, eu queria falar uma coisa. Uma das reivindicações... Não pode.
Uma das reivindicações da greve dos professores, vereador De Paula, é chamar todos os aprovados em concurso. Tá? Que também foi uma questão levantada pelo vereador que me antecedeu. Tá? É uma das reivindicações. Agora, a pergunta de por que não chamou ainda tem que ser feita para o governo do Estado, não para nós. Agora, eu respondo a nossa aqui de Osasco. Foi feito concurso e as dispensas que estão sendo mencionadas aqui é porque o concurso exige. É porque o concurso exige. Como é que nós vamos chamar a cozinheira para ocupar um espaço, uma vaga, se a vaga não está vaga? Se a vaga não é vaga. Tá certo? Então, é isso, por exemplo. A mesma coisa com os médicos, a mesma coisa com os dentistas, a mesma coisa com os motoristas, a mesma coisa com professores, com todos aqueles que conseguiram passar em concurso e ser aprovado. Nossa, o senhor merece parabéns, viu, vereador André? A sua paciência de professor de 5ª série. Tá? Parabéns. Então, é isso. E o senhor sabe disso. Todos sabemos. Todos nós temos amigos que foram aprovados no concurso e temos amigos que estão sendo demitidos. É por isso. Para que os concursados tomem posse. É por isso. Tá? É por isso. Para que os concursados tomem posse. Em acabando a chamada de todos eles, em entrando o exercício, porque eu não sei se todo mundo sabe também, o regimento público diz que você tem 30 dias para se apresentar, 30 dias para tomar posse e 30 dias para entrar em efetivo exercício. São 3 meses. 3 meses. É uma conquista? É um prejuízo? Não sei. Podemos depois conversar sobre isso. Tá? Podemos conversar sobre isso. Mas, de fato, o que nós temos é isso. Tá certo? Então, eu acho que está explicado. Uma das nossas bandeiras, retomo, da greve dos servidores, tem uma borboletinha aqui, uma drosófila. Uma das bandeiras da greve dos professores em São Paulo é a chamada do concurso público, e aqui em Osasco isso já está acontecendo, felizmente, que é uma bandeira nossa também. Por isso é que eu peço o voto dos colegas vereadores e vereadoras para o PL 18 da Prefeitura de Osasco. Obrigada. Continua em primeira discussão o projeto de lei 18/15 da Prefeitura do município de Osasco. Escrito para falar, vereador Bognar. Vossa Excelência dispõe de 30 minutos. Meu caríssimo vereador Jair Assaf, presidente da nossa Casa de Leis, senhores vereadores, imprensa presente, público presente, a nossa galeria sempre repleta de munícipes, acompanhando aqui os trabalhos da Câmara Municipal, né? E todos aqueles que estão acompanhando também pela TV, pela internet, né? Acompanhando os trabalhos legislativos da cidade, que são por demais importantes. Porque, de acordo com o que se vota nesse plenário, é depois a lei que vai ser executada na cidade. Então, não tem esse negócio de que a responsabilidade é só dos vereadores, como querem colocar alguns secretários, né? E a gente já ouviu isso. Ah, tal lei assim, essa lei absurda que existe aí é porque os vereadores votaram favorável. E é verdade. Nós, vereadores, tínhamos que ter aqui uma reação fortíssima contra isso. Porque é verdadeiro. A lei só foi sancionada e colocada em prática porque o plenário da Câmara Municipal, por maioria, votou favorável e aprovou a lei. Pode ser a lei absurda que for, mas é verdadeiro. Agora, o que não pode é só dizer meia verdade, né? A outra parte da verdade é que a lei foi enviada pelo Executivo, que quer comandar o Legislativo, que quer botar aqui na nossa parede aqui fora
tirar ali a Câmara Municipal de Osasco e botar lá Departamento da Prefeitura de Osasco, fazendo com que aqui se vote do jeito que se manda votar, do jeito que se quer que vote. Essa situação é que nós, vereadores, precisamos mudar. Porque depois a gente escuta essas bobagens, como eu escutei essa bobagem outro dia lá na Prefeitura Municipal. O secretário dizendo, essa lei absurda que existe aí só existe porque os vereadores é que aprovaram a lei. Então, senhor presidente, senhores vereadores, nós, todos os vereadores, temos que rever como é que a gente trabalha, né, como é que a gente faz, como é que a gente reage, como é que a gente age, porque em cima disso a gente depois é taxado na cidade. E não adianta, né? A parte que diz não é aprovado, é a Câmara Municipal. Todos estão incluídos, não tem quem esteja excluído disso. Mas nós estamos aqui, senhor presidente, senhores vereadores, com o projeto de lei 18/2015, da Prefeitura do município de Osasco, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito especial ao orçamento vigente e que dá também outras providências. O doutor André Sacco, líder da nossa bancada aqui na Câmara Municipal, é um vereador que tem uma larga experiência legislativa no nosso município, é um vereador que tem uma larga experiência no executivo do nosso município, porque já foi secretário, e, acima de tudo, um cidadão que, tendo vindo para Osasco quando ainda era criança, tem aqui quase 5 dezenas de anos, morando e residindo aqui na cidade, colaborando com o desenvolvimento da cidade, e, inclusive, na sua área, a medicina, onde ele atuou e atua ainda, né, mas atuou durante mais de 3 dezenas de anos, sendo quase que um recordista na cidade, no sentido da realização de cirurgias. Né? Mais de 30.000 cirurgias realizadas pelo Dr. André Sacco. E ele, com todas essas prerrogativas, não poderia deixar de ser o excelente líder que é e o excelente vereador que é aqui dentro da casa. E que vem e que discute e apresenta o projeto de lei, mostrando onde é que estão os vazamentos. Porque é diferente a oposição que existe hoje em Osasco da oposição que existia algum tempo atrás. Algum tempo atrás, existia aqui uma oposição raivosa, uma oposição odiosa, que era assim, ó, todo e qualquer projeto, todo e qualquer projeto que vinha do Executivo era rejeitado, era votado o contrário. Poderia ser ruim para a cidade ou poderia ser bom. Se fosse bom, era rejeitado também, porque a oposição era sistemática, era para votar tudo contra, tudo contra. Nós não trabalhamos assim. Nós trabalhamos pelo mérito da matéria, pela constituição da matéria. Então, se a matéria é boa para o município, não interessa que o vereador André Sacco, que o vereador De Paula, que o vereador Bognar não sejam da base do governo. Nós votamos favorável. Mas se a matéria também não está embasada, não está alicerçada, não está sedimentada, nós votamos contrário. Nós votamos contrário. E fazemos questão de registrar o nosso voto, embora, em certos momentos nessa casa, nem isso foi respeitado, nem o registro do nosso voto. O legislativo só existe pela causa democrática. O legislativo só existe e a questão democrática, ela tem que ser ampla e ela tem que ser perene. Não é na hora
que está de um lado fala-se de democracia, mas na hora que assume o poder, tem atitudes ditatoriais. Essa casa faz um mês teve uma atitude ditatorial contra o vereador De Paula, contra o vereador André Sarco, contra o vereador Bognar, fazendo com que sequer o voto pudesse ser registrado. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não tem cabimento uma atitude dessa. Pode discordar. E tem que discordar, que é o parlamento. Uma parte é a favor, outra parte é contra, uma parte entende de um jeito, outra parte entende de outro. Mas não pode ser aquele discurso de dizer que é democrático, que defende a democracia, que defende o Estado de Direito, e aí, na primeira oportunidade que tem dentro do plenário, vota pelo não registro do voto dos vereadores de oposição. Não queria sequer que a gente votasse. E depois do voto, não registrou o nosso voto que nós pedimos para ser registrado. Veja o absurdo que, de repente, se torna o plenário da Câmara Municipal. Olha o absurdo que fica isso. E de vozes que a gente, durante anos, ouviu falar em democracia, em respeito, em Estado de Direito e tantas outras coisas mais, que era só da boca para fora, porque era isso quando era dos outros para aquela situação. Mas na hora que foi dele ou dela para os outros, aí já mudou tudo, aí já imperou a situação ditatorial, atitudes ditatoriais, atitudes antidemocráticas. E é isso o que a gente viu aqui na Câmara, é isso que, e não é, nós não estamos falando aqui de 50 anos atrás, não. Quando era o primeiro prefeito, o Irante Sanazar, nós estamos falando de agora, desse, não só desse mandato, mas desse ano legislativo, que começou no dia 3 de fevereiro. É desse ano legislativo que nós estamos falando. E aí a gente vê, de repente, querer, a administração vir aqui, querer falar em Estado democrático, em Estado de Direito, em Estado de não sei quanto, tudo conversa mole. E para atender aqui o que o Branco e o Dinei falou aqui do doutor André, balela. Balela. Porque é conversa mole. É conversa de gente que numa situação atua de um jeito, mas na outra atua de outro, contrariando tudo o que falou no passado, porque o que estava falando no passado também não era verdadeiro. É isso, vereador De Paula, que a gente, infelizmente, se depara numa Câmara Municipal da 4ª maior cidade do Estado, da 11ª maior cidade do país. E aí, passa uma vergonha dessa. Porque na hora que faz isso, na hora que tem essa atitude, não é o vereador sozinho, mas é o conjunto dos vereadores. É a Câmara Municipal de Osasco que passou por essa situação. Ridículo, ridículo, desrespeitoso, antidemocrático. Não querer registrar o voto do companheiro vereador só porque é minoria. É uma estupidez isso, é insensato isso, porque a administração determinou que fosse desse jeito, determinou que o plenário tem que estar fazendo dessa forma. Não pode. A administração não pode mandar na Câmara Municipal. Quem manda na Câmara Municipal são os vereadores. Quem manda no voto do vereador é o vereador. E ele deve pautar o seu voto, pelo menos eu procuro fazer assim, de acordo com aqueles que me elegeram. É aí que estou pautando o meu voto. Como é que pensa as pessoas que me elegeram? Como as pessoas que me elegeram atuariam dentro do plenário nesse momento? É assim que eu devo me comportar, e é assim que eu tenho procurado me comportar ao longo desses anos todos que eu estou na política. E procurando manter sempre a coerência.
porque senão numa hora tem o discurso do sim e na outra hora tem o discurso do não. E se não fosse o discurso do sim, Osasco continuaria hoje sendo bairro de São Paulo. Continuaria hoje sendo um bairro abandonado da capital. E nós temos aqui um município hoje, porque ontem dezenas, centenas, milhares de pessoas foram à rua para dizer: nós queremos o sim, nós queremos a emancipação de Osasco. Nós queremos Osasco município independente. E foi o que aconteceu, apesar de todas as dificuldades. Se a gente recordar, vereador De Paula, nós vamos ver o bairro de Santo Amaro, que já foi município. E tem uma divergência muito grande, se Santo Amaro foi fundado lá em 1500 ou se foi fundado lá em 1800. E aí tem os números a mais, aí, alguns anos a mais para arredondar para cada situação. Mas, independente disso, ainda que seja de 1800 e pouco, Santo Amaro foi cidade, foi município, e voltou a ser bairro de São Paulo. Olha a luta que os emancipadores enfrentaram para poder fazer com que Osasco, que era só um bairro, pudesse se emancipar. E isso é reconhecido por todos, porque foi o cerne do osasquense. Foi a luta daquelas famílias que eram tradicionais aqui da cidade, daquelas famílias que queriam ver Osasco emancipada. Foi a luta dessa gente, o esforço dessa gente, a determinação dessa gente, que fez com que Osasco pudesse se tornar município, pudesse se emancipar. E embora o plebiscito tenha acontecido só em 1958, só se tornou município e foi oficializado como cidade em 1962. E ainda tinha lá o prefeito de São Paulo, respeitosamente, já não está mais aqui entre nós, mas a ação política, nós estamos falando da ação política, não estamos falando da pessoa. Tanto que no nosso município tem uma rua com o nome do prefeito, Prestes Maia. E tem que ter mesmo, porque se ele, num dado momento, não queria que Osasco se emancipasse, no outro dado momento, lá para São Paulo, ele também acabou fazendo uma boa administração e fez a parte dele, administrativamente falando. Por isso que tem lá no Jardim de Abril uma rua chamada Avenida Prestes Maia. É por isso. E o Prestes Maia queria ainda, como prefeito, e ele estava cumprindo o papel dele, queria ainda realizar em 1963 um outro plebiscito para confirmar se Osasco ia ser cidade ou não. E veja, ilustre vereador De Paula, passados 53 anos, nós estamos solicitando da prefeitura que coloque ali nas proximidades do viaduto, desse viaduto, que nem a prefeitura trata pelo nome, e isso coloca em situação de empresa de fora vir aqui e colocar no papel de publicidade deles que a empresa localizada era ao lado do Ferrujão. Não conhece nada da história de Osasco, não sabe nada da história de Osasco, não respeita nada da história de Osasco, porque esse viaduto não chama Ferrujão, esse viaduto chama-se Viaduto Dr. Reinaldo de Oliveira, que é o patrono da independência nossa, que é o patrono da emancipação, que é uma das pessoas que mais lutaram para que Osasco se tornasse município. E acredite, doutor André Sacco, passados já mais de 4 anos, quase 5 já, a prefeitura não teve ainda a capacidade administrativa de colocar as placas denominativas do viaduto Dr. Reinaldo de Oliveira. Esse é o respeito que a administração tem para com os emancipadores. Esse é o respeito. No discurso é coisa bonita,
Coisa linda, todo mundo apoiando os emancipadores, tudo coisa linda, todo mundo participando da emancipação 53 anos depois, é tudo coisa linda. Mas o que vale é a prática, e na prática a gente vê isso. Não consegue ter a capacidade administrativa para colocar as placas ali no entorno do viaduto e fazer com que a população possa saber que o viaduto tem nome e qual é o nome do viaduto. E mais que isso ainda. Pois não, senhor presidente. Discutir o projeto. O pessoal quer saber a sua opinião sobre o projeto. Isso que é muito importante, o seu pronunciamento, com todo o respeito que nós temos por Vossa Excelência. Está colocando uma posição no município que é importante, mas nós temos ainda 12 minutos para discussão do projeto e a gente faz questão de ouvir a sua opinião, que é muito importante para nós, tanto da situação como da oposição. Só isso, só para dar um lembrete, para que a casa possa ficar mais ouvindo Vossa Excelência, até convidando os mais que estão lá fora para se aproximar do plenário, para ouvi-lo na discussão da matéria, porque é muito importante isso para nós. Temos em seguida uma sessão, uma audiência pública, e nós queremos completar a discussão do projeto, seja ele o tempo que necessário, e também audiência pública ainda na nossa cidade, porque já estão aguardando. E Vossa Excelência ainda tem mais um minuto aí que eu tirei de Vossa Excelência. Portanto, Vossa Excelência tem 13 minutos. Não, Vossa Excelência não tirou o tempo meu. E eu só diria, senhor presidente, que nesse momento eu fico na dúvida, porque eu o conheço há tanto tempo. Se Vossa Excelência está falando isso para mim, porque isso está dentro de Vossa Excelência, ou se Vossa Excelência está falando isso para mim, porque foi borbulhado do lado para falar o que está falando. Porque não tem cabimento, senhor presidente. Não tem cabimento, senhor presidente. Vem falar aqui em cumprimento de regimento quem não entra na sessão na hora do expediente, quem não entra na sessão no momento que precisa estar a sessão acontecendo. Não tem cabimento isso, senhor presidente. Você está com o tempo necessário para discutir. Eu respeito profundamente Vossa Excelência, senhor presidente. Respeito profundamente Vossa Excelência e a todos os senhores vereadores. Mas fazer isso, infelizmente, fazer isso não dá certo, senhor presidente. Porque não pode que Vossa Excelência, vereador de 50 anos nessa casa, também acompanhe a lei da mordaça, como alguns vereadores querem colocar aqui dentro. Não pode ser isso. E eu, por isso que eu perguntei, isso veio de Vossa Excelência ou veio porque alguém mandou falar isso? Não tem cabimento. Não tem cabimento. Não, vereador Bognar. Não tem, senhor presidente. É muito importante o seu pronunciamento. Me desculpe, mas não tem. E nós estamos ouvindo atentamente Vossa Excelência. Nós só estamos pedindo para que Vossa Excelência discuta a matéria, porque é importante saber, não, vereador. Ninguém está proibindo discutir, pelo contrário, estou dando mais tempo, Vossa Excelência, por causa da minha intervenção. Pois é, por isso que eu perguntei. A intervenção é de Vossa Excelência, interna, do seu eu, da sua essência, que eu conheço há 50 anos e sei que não é, ou é de outras pessoas que estão interferindo na mesa. Então, senhor presidente, eu agradeço a atenção de Vossa Excelência, dos senhores vereadores, e encerro aqui as minhas palavras. Continua em discussão o projeto de lei 18/15 da Prefeitura do município de Osasco. Não havendo mais quem queira discuti-la, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Desculpa, a votação é eletrônica. Os vereadores favoráveis apertarão a tecla sim e os contrários não. O painel já está funcionando. Na segunda votação, ele já está em movimento. A vereadora, Questão de ordem, senhor presidente. se Vossa Excelência, na segunda votação, puder discutir, já está em votação, nós vamos depois abrir a discussão novamente da matéria. Questão de ordem, senhor presidente. Só queria ter a oportunidade de encaminhar a votação. O senhor chamou de forma tão rápida.
Não, foi Que o mal- vereador que deixou a tribuna tão rápido, não é vereador. Desculpa, mas era só encaminhar E a eu votação. coloquei em discussão a E matéria. o vereador deixou a Ninguém tribuna mais se porque foi levantou aviltado. Não, vereador, se é uma coisa que não dá, é para fazer ao contrário aqui. Eu coloquei... Não é ao contrário, Vossa Excelência, com todo solicitei respeito. que quem quisesse discutir, podia se manifestar. Ninguém se manifestou, ninguém levantou, e eu coloquei em votação. E a votação eletrônica, nós vamos seguir a votação. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem. Tenho certeza que não nasce do seu coração isso. Tenho certeza disso. Tenho certeza que não nasce do seu coração, não é da sua vontade. O painel está aberto para a votação. Aprovado em primeira discussão, com 15 votos favoráveis, 3 contrários, 2 ausências e essa presidência que não vota essa matéria. Para justificar, o vereador De Paula, Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente, imprensa presente. Senhor presidente, a nossa bancada votou contrário a esse projeto. Eu votei contrário a esse projeto, porque observando, senhor presidente, no 11014 do Fundo Municipal de Manutenção de Velório, no início de 2013, eu trouxe a essa casa a seguinte denúncia, senhor presidente,
que o município de Osasco, o 4º município do estado de São Paulo e o 11º do país, o respeito que tem com a nossa população mais pobre é fornecer um caixão de papelão. O que essa administração, senhor presidente, fez com o povo da nossa cidade, fornecer um caixão de papelão, eu acho muito grave essa situação. Então, por isso que votei contrário a esse projeto, porque tenho acompanhado diariamente, semanalmente, mensalmente a situação que passa o nosso povo, que realmente precisa. Tenho andado nos velórios. O velório municipal, senhor presidente, domingo eu cheguei lá às 6h30 da manhã e pude observar que tinha apenas um funcionário limpando. Tinha 2, mas um teve que ir para o Santo Antônio, porque essa administração está mandando o povo embora. Aí chega nessa casa para se votar um projeto, observando que tem 1.740.000 em caixa, e a prefeitura, no início de 2013, fornecendo caixão de papelão para o nosso povo mais humilde da cidade. Então, eu vejo isso como um grande desrespeito ao povo que realmente necessita. Muitos desses que pegaram aquele caixão de papelão pagaram muito imposto na nossa cidade, contribuíram com o crescimento da nossa cidade, e na hora que precisam, vão ser enterrados num caixão de papelão. Depois, ilustre vereador Sebastião Bognar, eu pude voltar e cheguei lá, eu tenho foto registrada, usar para desconhecido. O caixão de papelão continuava lá dentro, como nós denunciamos nessa casa, eles separaram e colocaram num canto, e colocaram uma placa, usar para desconhecido. E essa semana, nós tivemos um caso, a semana passada tivemos um caso, de um morador de rua, que morreu ali no mercado municipal. Aí vem passar na minha cabeça de novo, será se continuam usando caixão de papelão? Porque o que acontece nessa casa, senhor presidente, é muito grave. Nós temos hoje 52 requerimentos, é de uma forma regimental, mas é de uma forma truculenta que a administração faz com os vereadores. Por isso que nós votamos contrário a esse projeto, porque entendemos que tem R$1.740.000 que vai ser usado lá no Fundo Municipal de Velório para materiais de consumo. Tenho certeza que a partir desse projeto, que nós votamos contrário, mas que a maioria da casa votou favorável, tenho certeza que aquele velório vai ser um grande brilho. Porque o que nós estamos vendo lá, eu pude presenciar no domingo, doutor André Saco, a família limpando aonde estava o seu ente querido ali, porque falta funcionário para limpar, lá no velório do Bela Vista. Todos, é de conhecimento de todos a situação que está lá no cemitério do Santo Antônio, é de conhecimento de todos. Então, solicito que essa administração tenha responsabilidade, porque o nosso povo, da 4ª cidade do estado de São Paulo, até o início de 2013, usaram caixão de papelão, caixão social, e depois você vê lá, continuar usando caixão para desconhecido, caixão de papelão para desconhecido. Então, votamos contrário, porque entendemos que tem dinheiro em caixa e o nosso povo merece grande respeito. Justificar o voto. Vereador Bognar, Vossa Excelência tem 5 minutos. Vereador Jair Assaf, presidente da casa, senhores vereadores, público presente, nós temos certeza, senhor presidente, que nós vamos continuar nessa casa com o respeito dos senhores vereadores à altura, para que não aconteça o que aconteceu nesse momento anterior, quando esse vereador usava a tribuna. O que eu falava nessa tribuna faz parte da história de Osasco. E a gente precisa conhecer a história de Osasco para não acontecer o que aconteceu recentemente neste plenário, quando uma instituição precisou vir aqui fazer um conserto de uma outra situação que havia acontecido em dezembro, e quando se colocava o primeiro prefeito de Osasco na sarjeta, na lama, precisou que houvesse a reação do Frei Sanazar,
que houvesse a reação do irmão do Irante e que viesse nessa tribuna e que fizesse o pronunciamento e que colocasse aqui o filme da defesa do Irante que aconteceu há mais ou menos 20 anos atrás, para que pudesse se restabelecer a verdade, porque senão ia ficar o que se achava que era, o que se interessava dizer que era a respeito do Irante. Por isso é necessário se conhecer a história da cidade por inteiro, e não apenas a versão. Por isso é necessário que se conheça a história do nosso município, de ontem, de hoje, e o que nós vamos construir para o amanhã. Porque senão fica apenas a versão, fica aquilo que se estabelece como verdade e que se quer colocar as outras pessoas todas e que se quer colocar para a cidade como verdadeiro, quando se sabe que não é. Quando se sabe que não é. E a mesma mordaça que o Irante teve durante tantos anos é a mesma mordaça que se quer colocar aqui na Câmara Municipal. Fazer com que a oposição não possa falar. Fazer com que os projetos não possam ser sequer discutidos. Isso tem que ser diferente. E não é porque está vereador De Paula, vereador André Sacco, vereador Bognar nessa situação. Isso é porque isso aqui é uma instituição. Isso aqui não é um clubinho, não. Isso aqui não é uma ala partidária, não. Isso é uma instituição. E como instituição tem que ser respeitada e preservada. Respeitada e preservada. Aqui não é esse ou aquele que manda. Aqui é o plenário. E aqui tem 53 anos de história. Aqui não é um mandato. Aqui não é um momento passageiro. Aqui é uma instituição que tem 53 anos de história e que precisa ser preservada. Precisa ser respeitada por todos. Por todos. Quero agradecer aqui a atenção, senhor presidente. Voto, vereador André Sacco. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, estamos aqui justificando o voto, quando, na verdade, nós deveríamos estar aqui para encaminhar o voto. Mas parece que aqui as coisas são céleres quando interessa. Né? Acabar logo com a sessão, resolver as coisas de forma rápida, porque é interesse do mando da administração. O que nós íamos falar aqui era do projeto. Do projeto que foi apresentado para um crédito adicional de 23 milhões de reais, de dinheiro estocado, que não foi usado, e que a Prefeitura agora coloca no orçamento vigente do município, um orçamento que ficou sob júdice, se não sob o aspecto legal, mas de fato e de direito desse plenário e das comissões, que não conseguiu responder à veracidade do projeto do orçamento de 2015 votado nesta Casa de Lei, e que nós alertamos pelas incongruências que existiam no projeto. E o projeto que, ora, nós já discutimos e que já foi votado, coloca num buraco negro, que é o orçamento de 2015, mais 23 milhões de reais que a Prefeitura, a administração, não encaminha, pelo menos aquilo que é do FUNCAD, a origem dos recursos, as datas que foram doadas, quem doou, que era uma obrigação da administração encaminhar, porque o Legislativo tem o direito de saber, e o Legislativo representa nosso povo.
recurso que sai do fundo de manutenção dos cemitérios, de 1.700.000, que vai para volta para o orçamento do município para ser aplicado nos cemitérios, que já fazem 10 anos, já estão sendo sucateados, destratados, humilhando a população, humilhando a família, denigrindo a história. E quando o vereador Bognar vem a essa tribuna para contar da história da cidade, sofre a sanção, a mordaça imposta no Legislativo de Osasco. Então, nós votamos contra, sim, porque nós não vamos colocar um recurso duvidoso no orçamento duvidoso. E aqui eu posso falar claramente, a Lei Orçamentária 2015 é balela. Esse crédito adicional é balela, senhor presidente. E balela é que estão mandando gente embora porque estão chamando do concurso. Balela! Porque quem está pagando é o cidadão, é o povo, que está sem atendimento nas unidades básicas de saúde, sem atendimento nas policlínicas, sem atendimento nos hospitais, porque eles estão chamando o concurso e aí não tem médico que estão dispensando. É balela! Balela! É história para iludir o nosso povo. Votamos contrariamente ao projeto de lei do crédito adicional. Porque, primeiro, o orçamento é um orçamento fictício, que não cumpriu a legislação da contabilidade pública. Segundo, nós não iríamos colocar mais recurso no orçamento, que é um buraco negro e que precisa ser melhor explicado. Melhor explicado pela administração, e nós mostramos aqui, senhor presidente, que o orçamento vem caindo constantemente, mês a mês, por conta da situação e da crise econômica por que passa este país, da crise econômica, da incapacidade gerencial da administração federal e do apagão da administração municipal. Nós votamos contra, sim, porque não dá para colocar dinheiro bom em lugar ruim. E o orçamento de 2015 é um local ruim economicamente. É uma peça que foi feita sem a devida observação legal. Eram essas minhas considerações. Para justificar o voto, vereador Valdir Roque. Senhor presidente, respeitando uma audiência pública feita pelo meu colega, Mário Luiz, e a população que está aqui, que o debate é um e a oposição vem falar outro, eu retiro meu nome aí. Não havendo mais matéria na presente sessão extraordinária, nós damos por encerrada e solicitamos à senhora secretária que proceda a chamada para a segunda sessão extraordinária do dia de hoje. Atenção, vereadores e vereadoras, para a segunda sessão extraordinária. Alex, da Academia. Aloysio Pinheiro, vereador presente. André Saco, vereador presente. André Capriotti, vereadora presente. Toniolo, vereador presente. Batista Comunidade. Dinei Simão, vereador presente. Cláudio da Locadora, vereador presente. De Paula, vereador presente. Jair Assaf na presidência. Josias da Juco. Karen Gaspar. Professora Mazé na secretaria presente. Professor Mário Luiz, vereador presente. Maluco Beleza, vereador presente. Branco. Rogério Silva, vereador presente. Rogério Lins, vereador presente. Sebastião Bognar, vereador presente. Valdir Roca, vereador presente. Valdomiro Ventura, vereador presente. Segunda chamada. Alex, da Academia, vereador presente. Batista Comunidade. Josias da Juco. Karen Gaspar. Branco.
Com a entrada da vereadora Karen, 18 vereadores responderam chamada, senhor presidente. Havendo número regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da segunda sessão extraordinária. Questão de ordem, senhor presidente. Está à discussão a ata da sessão anterior. Não havendo Questão quem de queira ordem, discutir, Questão de ordem, senhor presidente. questão de ordem. Para discutir a... Vossa Excelência deve aguardar que nós vamos acabar de fazer a leitura e antes de votar nós vamos tomar providência. Tá. Tomar as Uma segunda providências questão de necessárias. ordem. Segunda questão de ordem. Eu pediria a Vossa Excelência que colocasse em votação o projeto em segunda discussão e que Vossa Excelência retirasse e colocasse essa segunda discussão numa outra oportunidade, tendo em vista aqui todos os cidadãos que vieram para a audiência pública, em respeito a eles, e também em respeito à publicidade que deve ser dada entre a primeira votação e a segunda votação do projeto de lei que nós já discutimos em primeira votação, de lei projeto 18/2015. Do vereador, o projeto já se encontra na pauta para votação em segunda discussão. Nós vamos providenciar a leitura da ata. A posição dos projetos do Executivo, nós devemos ouvir o líder do senhor prefeito aqui nesta casa. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador. Primeiro eu quero pedir a compreensão das pessoas que vieram participar da audiência pública daqui a pouco, organizada aí pelo nosso vereador Mário Luiz, certamente com o apoio de toda a Comissão de Educação da Casa, e, ao mesmo tempo, informar aqui para os nossos pares que, da forma regimental, Vossa Excelência já abriu a segunda sessão. Tá certo? Então, ficaria... eu teria que fazer um pedido de vistas, veja só, é como se o trabalho ficasse pela metade. Eu quero fazer uma ponderação aqui aos nossos vereadores da oposição, nossos colegas aqui da casa, para, se puder, abrir mão da segunda discussão e fazer somente o encaminhamento, nós chegaremos a bom termo para resolver as duas questões. A questão regimental que Vossa Excelência já abriu a segunda sessão, votar o projeto e, consequentemente, atender, tá certo? As pessoas que, com todo o carinho, todo o nosso respeito, estamos vendo aqui no nosso público participar do evento seguinte. Então, eu penso que é apenas uma questão de bom senso para que a gente possa chegar a bom termo. Essa é a minha questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Considerando que não existe o bom senso nesta casa, e considerando que eu acho incongruente votar em duas sessões concomitantes o mesmo projeto, 5 minutos após de discutir em primeira discussão, e sabendo que o interstício entre uma primeira votação e a segunda votação tem a finalidade de dar publicidade, de ampliar o conhecimento da população, né, a bancada do PSDB se retira do plenário para que os vereadores sintam-se à vontade para tratar desse projeto da forma que eles aprover. Mas eu tenho certeza que isso só trará prejuízo para a nossa população, porque o projeto não será analisado nem discutido como deveria ser, e nem terá a publicidade que se faz necessária na administração pública. Muito obrigado. Nós colocaremos em discussão o projeto de lei número 18/15 da Prefeitura do município de Osasco. A senhora secretária fará a leitura da matéria. Edital de convocação número 15/2015. Jair Assaf, presidente da Câmara de Vereadores do município de Osasco, do Estado de São Paulo, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei, convoca para, em segunda votação, projeto de lei 1815, Prefeitura do município de Osasco, que dispõe sobre a autorização para a abertura de crédito especial no valor de R$ 23.240.186,85 ao orçamento vigente e da outras providências. Está em segunda discussão o projeto de lei 1815 da Prefeitura do município de Osasco.
Não havendo quem queira discuti-la, está em votação. A votação é eletrônica. Os vereadores favoráveis votarão sim e os contrários não. Já está em funcionamento o painel de votação. Está aprovado em segunda discussão o projeto de lei da Prefeitura do município de número 18/15, com 16 votos favoráveis, essa presidência que não vota e 4 ausentes. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem da vereadora. Rapidamente, convidar todos os vereadores, público presente, quem nos acompanha, para amanhã, dia 15, às 17 horas, no Largo da Batata, uma manifestação, um ato em defesa da Petrobras, da democracia, contra a corrupção e em defesa dos direitos dos trabalhadores. Então, os vereadores estão todos convidados, né? Os presentes também e todos que estão aí estão convidados. Obrigada. Antes de encerrar, essa presidência esclarece que a votação, tanto em primeira como segunda, obedece ao regimento interno desta Casa. Portanto, não havendo mais matéria a ser discutida e votada, nós damos a mesma por encerrada. E dentro de alguns instantes vamos iniciar, então, a audiência pública. Atenção, TV Câmara.